Qual o melhor fundo imobiliário para você investir pós-pandemia? Nesta aula nós vamos falar sobre o que pode vir a acontecer com os fundos pós-pandemia, fazer um estudo deles até agora e também você vai receber um relatório em PDF gratuito assinado pelo Levante 10 Investimento que está super completo com todas estas mudanças e o que pode vir a acontecer, além de uma recomendação especial para você de compra, uma recomendação aberta para você já baixar e analisar se este fundo já está na sua carteira, se ele pode vir a entrar. Então acompanhe comigo. Tudo que você precisa fazer é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever, é totalmente gratuito, ative aí as notificações desse sininho que está balançando, deixe seu like se você gostar desse vídeo, vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Depois, bora lá para os comentários, me conta se você já investe em fundos imobiliários, tesouro direto, ações, como é que está a sua carteira, e você já sabe, olha, um relatório em PDF assinado pelo Levante 10 Investimentos completo para você gratuitamente na descrição deste vídeo. Legal? Eu não sei se você está sabendo, mas recorde de investidores em fundos imobiliários. E sim, é um dos melhores ativos para você colocar o seu pezinho ali na renda variável. Mas, assim como na renda variável, ações, entre outros ativos, teve também uma queda, é isso mesmo. O IFIX, que mede aí os principais fundos imobiliários, representou aí uma queda de 13% desde o início do ano, desde aí janeiro. Então aqui, olha, com uma queda de 13%, isso representa, ou seja, todos aqueles fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, juntos representaram uma queda. Olhando por um outro lado, o Ibovespa teve uma queda de 17%. Então tá aqui, 17%. E o que acontece? É importante que você analise esta queda, nós vamos falar agora o que vem acontecendo e vai acontecer para os próximos meses, em relação também às empresas que compõem o IFIX. Olha comigo no gráfico, a configuração do IFIX em setembro de 2020 tinha aí liderando os recebíveis com 27% da carteira, logística 19%, depois lajes corporativas, híbridos, né, que são os fundos híbridos, tijolos e papéis, os shopping centers, os fundos de fundos, carinhosamente chamados de FOF, e as agências bancárias. Então, esses foram os 7 principais setores que compõem o IFIX. Daí você já pode saber que você já tem uma carteira meio que diversificada. Se você está iniciando, você pode acompanhar o IFIX, não necessariamente nos mesmos fundos, mas você pode escolher aí, claro, os seus fundos e com o relatório você vai ter já uma noção bem legal. E aí, o que esperar para pós-pandemia? Porque imagina, né, nós estamos começando a investir agora e fundos imobiliários não é uma coisa para curto prazo, você está pensando no médio, longo prazo, você está construindo uma carteira de dividendos. Então, para o longo prazo, pensando na pós-pandemia, o que já está próximo de chegar, se Deus quiser, nós temos aí 2 pontos importantes, 2 setores importantes, principalmente que você vai ver muitas informações dentro desse relatório para você, que é o setor de logística, tá? E o setor de recebíveis. Então são 2 setores, inclusive são os 2, tá, que estão com o maior percentual neste momento na carteira IFIX, nessa carteira teórica. E vamos entender estes 2 setores. Primeiro, a questão de logística, está cada vez mais as cidades, as grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente precisando, necessitando de espaço para receber o e-commerce que está cada vez mais crescendo e ainda tende a crescer para os próximos anos, e também aí os recebíveis, que tem como papel principal os CRIs. Então, diante disso, você percebe que os fundos relacionados à logística, eles têm um contrato, que é um contrato de longo prazo, de 10 anos para frente, tem contrato
contratos com multa, então isso aí é um outro ponto importante. Os CRIs também, os certificados de recebíveis imobiliários que fazem parte desses fundos, eles também têm aí um contrato de 10 anos, você vai poder ver isso bem detalhado no relatório gratuito para você neste vídeo. Então isso é importante para você que quer estudar, você que já está investindo em fundos imobiliários, entender o tipo de contrato, típico, atípico, de participação. Esses contratos fazem você pensar numa carteira pensando no médio e no longo prazo, com os seus dividendos. Claro que crises vão existir como essa que nós estamos passando, mas no longo prazo eles tendem a recuperar mais rápido. E aí tem dois pontos que merecem uma discussão mais próxima. O primeiro deles são os shoppings, tá? Os fundos relacionados a shopping. Então nós vimos uns shoppings sendo fechados, nós vimos uma dificuldade em relação a esta retomada, ainda não estamos completamente, ainda não existe a vacina, então ainda temos uma grande dificuldade, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o shopping. Ele estando fechado, parcialmente fechado, alguns deles, a grande maioria, na verdade, tem o contrato através de participação. Se não tiver venda, este aluguel, ele diminui, consequentemente diminui aí o valor, né, que você vai receber de dividendos no seu bolso. Então, fique atento com os fundos imobiliários de shopping, não são os melhores para este momento. E também as lajes corporativas. Com toda esta onda de home office, muitas empresas já testaram o sistema de home office, algumas aprovaram, outras não, inclusive alguns bancos estão fazendo testes aí para ver se vai ter uma equipe maior em casa no home office. Isto acontecendo, o que nós teremos aqui? Mais vacância para esse tipo de fundo imobiliário. Então, por isso é importante, né, quando você for investir, que não faça um estudo apenas pontual, faça um estudo mais amplo, né? Pensando assim, legal, pós-pandemia, quais são os setores que têm uma chance de voltar mais rápido ou que já estarão aquecidos? Um deles é o setor de logística, que está aquecido, principalmente com esta questão do e-commerce. As pessoas, né, continuam consumindo e recebendo em casa, então vai precisar de centros logísticos, e aqui também de recebíveis que têm um contrato para longo prazo. Então são dois setores importantes para que você possa analisar com carinho na hora de escolher esse seu melhor fundo. A pergunta é: você já tem algum fundo que está nesse setor ou nesse setor? Depois você me conta aqui nos comentários, legal? E no relatório que você acabou de baixar, se não baixou ainda, assim que terminar esse vídeo, baixa esse relatório. Professor, mas eu ainda não invisto em fundos imobiliários, por que eu tenho que baixar este relatório? Para você estudar, entender esta linguagem, entender o movimento, que talvez daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses você está investindo em fundos imobiliários. E a minha recomendação direta para você entrar em fundos imobiliários para colocar um pezinho na renda variável. Professor, eu já estou investindo e eu também preciso baixar? Bom, se você está ciente de que você já saca tudo aí de fundos imobiliários, legal. Mas eu acho que vai muito bem você fazer uma pausa e estudar um pouquinho, entender como que os analistas da Levante estão pensando para o pós-pandemia. E aqui no relatório você vai ter uma indicação de uma recomendação aberta de um fundo que é muito conhecido, que é o XPLG11. Então, é um fundo de logística. Então, lá vai ter o valor que você pode comprar. Ele está aí com um PVP de 1,17, tá? Um preço sobre valor patrimonial. Se você está com dúvidas sobre o que é PVP, tem vídeo no canal falando sobre PL, sobre PVP. Eu estou fazendo vários vídeos sobre o que é, tá? São vários o que é que eu vou responder para você. Então, aqui você vai ter no relatório já para você esta recomendação aberta. E um outro fundo que inclusive eu trouxe o gestor dele aqui no canal para você analisar, conversar com ele, que foi o Daniel da Valora, que é o Vigir 11. Então, um outro fundo aqui que você pode... Este é um fundo, todos dois tenho ele na minha carteira, são exemplos didáticos para você. Não é uma recomendação de compra o Vigir, tá? O XPLG sim, é uma recomendação de compra aberta, assinada pelo Levante e 10 Investimentos. O Vigir eu quero te mostrar que é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel que tem ali como base a parte do CRI. Para você analisar, ele está com um PVP de 0,88. Então isso significa que ele está abaixo, 12% ali desvalorizado ou descontado, podemos dizer assim, para você fazer o seu
investimento. Então é importante que você já comece a entender esta diversificação. Lembrando que naquele gráfico que eu te mostrei, você já tem ali 7 setores que você pode comprar um fundo de cada um daqueles setores, mais ou menos seguindo a proporção do índice do IFIX, para você começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários. E aí, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Nesta aula, nós aprendemos aí sobre as duas principais quedas na renda variável, IFIX e IBOV. Lembrando que sempre, pelo menos historicamente nos últimos anos, o IFIX, mesmo quando cai, ele está caindo menos, quando ele sobe, ele está subindo mais. Então é importante você dar uma analisada com carinho de colocar na sua carteira fundos imobiliários. Pós-pandemia, 2 principais setores dos fundos imobiliários para você investir. No relatório que você recebeu em PDF está completíssimo falando sobre logística e sobre recebíveis. 2 fundos que para longo prazo, tá? 2 setores que para longo prazo pode sim fazer sentido para você, que são os shoppings e lajes, e 2 fundos para você começar a estudar. Então acredito que esta aula tenha valido a pena para você. Se sim, deixa aí o seu like, me conta nos comentários quais os fundos imobiliários que você tem, se você já está investindo, se você não está investindo, quais são as suas principais dúvidas para a gente poder conversar. Legal? Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!